Esse vídeo vai pra você que acha que comida japonesa é apenas sushi. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Tomil e hoje nós vamos falar sobre a culinária japonesa, a cozinha japonesa. E como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo vai ser exatamente para quebrar um pouco do seu preconceito, quebrar um pouco do estigma de que a culinária japonesa é apenas peixe. E então eu vou estar falando aqui um pouco sobre ela. Na verdade esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira eu vou falar realmente mais sobre a cozinha e a culinária japonesa. E no segundo vídeo eu vou estar falando sobre pratos e lugares nos quais você pode comer eles aqui em São Paulo. Assim como muitos países por aí, o Japão por muito tempo dependeu exclusivamente do seu espaço territorial para conseguir os ingredientes. Então é óbvio que a pescaria era uma coisa muito difundida, uma das principais formas de conseguir alimento, visto que o Japão é um arquipélago. Porém não é apenas de peixe que eles se alimentam, também existem carnes bovinas, carnes de aves, suínas, de javali. Javali é um suíno, então carne suína já inclui isso. E até mesmo carne de cavalo é muito consumido no Japão. Só por isso já deu pra ver que na verdade a culinária japonesa é tão diversificada quanto a culinária brasileira. E pra falar a verdade, uma coisa que as duas culinárias têm muito em comum é o arroz. O arroz, assim como para o brasileiro, é tão essencial quanto para o japonês. É um dos pilares de uma refeição de um japonês comum, é o arroz. Porém lá eles comem o arroz que é o chamado Gohan. O arroz japonês é um pouco diferente, ele é um pouco mais curto e mais gordinho. E a forma com que é feito também é muito diferente. O Gohan normalmente os brasileiros acham um pouco mais empapado e sem gosto. Além do Gohan também existe o Chahi, que é o arroz com preparo próprio para sushi. Mas não vou entrar no mérito de falar disso agora, vamos permanecer aqui. Como eu disse, temos diversos tipos de proteína no Japão, o arroz que é um dos pilares. E uma coisa que você pode perceber também é que na culinária oriental, e na japonesa não seria diferente, os legumes e verduras fazem uma boa parte do prato. E é por isso que eu gosto de dizer que na verdade a culinária japonesa é extremamente equilibrada. Porque eles levam muito em consideração não apenas o sabor do prato, mas sim toda a composição. E como assim a composição do prato? Quando eu digo a composição do prato, eu digo que eles não levam em conta apenas o sabor, mas também como a aparência, o cheiro e os nutrientes que aquilo vai dar para a pessoa que está comendo. Então só por isso já dá para ter uma noção do quão a sério os japoneses levam a comida, do quão a sério os japoneses gostam de tratar suas refeições. E como eu disse, a composição eles levam muito a sério, eles realmente investem nisso. E quando eu digo na aparência, né, na composição, o prato tem que chamar a atenção da pessoa, o prato tem que ser agradável aos olhos. Você tem que sentir um certo prazer ao ver aquele prato. Isso na concepção do japonês. Eu acho que o maior exemplo que nós temos disso são os bentos. Os bentos são espécies de marmitas japonesas, que eu vou estar deixando a imagem aqui no cantinho. E os bentos, normalmente, eles são conhecidos por serem bem coloridos, bem montados. Existem até mesmo aqueles bentos bem decoradinhos, que são bem clássicos de você ver por aí em animes. E nele nós podemos ver que realmente é uma diversidade muito grande de ingredientes naquele prato. Normalmente sendo constituído por o Gohan, uma proteína que pode ser peixe, bovino, suíno, enfim. Verduras, legumes, algum tipo de salada, algum tipo de broto. Pode vir um umê em cima do arroz. O umê é a ameixa em conserva, no qual ela é bem amarga e azeda. E também, além disso, se diferencia as formas de preparo de cada ingrediente. Tudo isso vai ser escolhido a dedo para ter uma aparência agradável. Até porque quando você entra numa loja de conveniência buscando alguma coisa para comer, você vai e é aquele que tem a melhor aparência, aquele que parece estar mais gostoso. Então isso é uma coisa muito levada a sério pelos japoneses. Aquela frase do seu nutricionista, um prato bonito e colorido é o melhor prato, nunca fez tanto sentido. E seguindo esse raciocínio de que a primeira coisa que te atrai a um prato é a aparência, a segunda coisa que te atrai é o cheiro. E é exatamente por isso também que eles capricham muito no aroma. Porém, para nós brasileiros, novamente, pode parecer um pouco estranho, pois eles utilizam muito fermentados e conservas, então vai ter um aroma mais forte. Mas é uma coisa também que eles buscam representar da melhor forma possível naquele prato.
pois pelo aroma você consegue saber se aquela comida tá fresca, se não, se ela tá bem temperada, se ela tá com pouco tempero. Então isso é uma coisa que eles prezam também. Primeiro eles vão te capturar pelos olhos, depois eles vão te capturar pelo olfato. E como já citado, eles também prezam muito pelos nutrientes. Até porque, como eu disse, normalmente o bentô, no qual é o que eu estou falando aqui, né? Ele é muito comido por trabalhadores. E grande parte dos trabalhadores no Japão são trabalhadores de fábrica. E o que acontece é que um trabalhador de fábrica tem um serviço muito pesado e uma carga horária um pouco elevada. Então ele precisa de nutrientes para conseguir completar a sua carga horária. E por causa disso, o bentô também é algo que tem que dar todos os nutrientes necessários a essa pessoa e fazer com que ela consiga passar bem o seu dia. Então isso é uma coisa que os japoneses veem muito também, os nutrientes na qual a refeição irá te passar. E por último, mas não menos importante, nós temos o sabor. O sabor não poderia ficar de fora de uma refeição, óbvio. E os japoneses não pecam nisso. Na verdade, eu diria que os japoneses estão até num nível acima quando a questão é explorar os sabores. E eu vou explicar o porquê. Na minha opinião, nós brasileiros temos um paladar muito infantil. E o que eu quero dizer com isso é: se uma coisa é salgada, ela é muito salgada. Se uma coisa é doce, ela é muito doce. Se você pode ver isso pelos vídeos react que tem aí de gringos provando as comidas brasileiras. A maioria das comidas eles gostam, obviamente, porque a nossa culinária é muito rica também. Mas sempre que eles têm uma crítica a tecer sobre aquilo, normalmente é que ou está muito salgado ou está muito doce. Não digo que isso é ruim, não digo que isso é bom, digo apenas que isso é uma coisa a se notar. Nós brasileiros gostamos de coisas muito doces ou muito salgadas. E é exatamente por isso que pode causar um certo estranhamento da culinária japonesa a primeiro ver. Porque os japoneses, eles gostam de explorar mais os sabores. Então sabores como amargo, azedo e agridoce são muito mais comuns de se encontrar em uma refeição japonesa do que uma refeição brasileira. Até mesmo porque no Japão eles são muito acostumados a comer conservas, fermentados, molhos adocicados, coisa que aqui no Brasil não são muitos pratos que tem. Porém, uma coisa que eu acho que mostra o quão eles gostam de explorar o sabor na sua boca, é quase que um teste para o seu paladar, é que eles têm um sabor próprio chamado umami. O umami eu gostaria de dizer que na verdade ele não é bem um sabor, mas sim um retrogosto. E o que seria um retrogosto? Sabe quando você está comendo alguma coisa e logo depois que você engole ela, o sabor dela ainda fica na sua boca por um tempo, podendo até mesmo vir a alterar depois de você ter engolido aquilo? Então, isso é o retrogosto, é o gosto residual da comida que fica na sua boca. E sim, os japoneses exploram até mesmo isso e chamam de umami. Como assim eles exploram? Às vezes, uma suposição, tá? Você está lá comendo a sua comida e você pega uma conserva de moyashi, mastiga e engole e fica aquele gosto residual na sua boca, e depois você pega um pouco de gohan, coloca na boca para mastigar. O gosto residual da conserva de moyashi com o gohan que está na sua boca vai criar uma nova harmonização, fazendo assim você conseguir explorar um pouco mais o seu paladar durante a refeição. Então, para vocês verem como os japoneses gostam de explorar o sabor das coisas e gostam de fazer um teste para o seu paladar, eles exploram até mesmo retrogosto, coisa que muitas vezes na culinária brasileira pode até acontecer, mas não diria que é proposital. E obviamente também o sabor pode ser influenciado pela forma com qual aquele ingrediente é feito. Até porque se você pega uma carne e faz ela na panela, na frigideira, numa churrasqueira ou frita, vai ter gosto totalmente diferente. E isso é uma coisa que eles também buscam explorar, diferentes tipos de preparo em uma mesma refeição. Então pode ser desde um deep fry, que é fritura por imersão, até mesmo uma carne crua. Que aliás, esse é outro ponto que causa estranhamento em nós brasileiros, a carne crua. A maioria dos restaurantes japoneses que nós temos aqui no Brasil se resume a temaki e sushi. E temaki sushi, como todos vocês sabem, é peixe cru. Muitas pessoas têm um pouco de nojo, um pouco de receio de comer aquilo. Algumas até acham que aquilo pode dar algum tipo de doença, porém não. A carne do peixe crua não vai te passar algum tipo de doença, óbvio, se for bem tratado, como é nos restaurantes, enfim, vocês entenderam. Mas não tem problema algum comer aquele sushi feito de carne crua, não vai te dar nada. Tanto que no Japão, além da carne crua de peixe, você também consegue encontrar sushis de boi, de carne de cavalo, e então não tem perigo comer essas carnes. E no Japão eles também têm muito costume de comer ovo cru.
E, novamente, não dá doença o ovo do Japão, porque o ovo do Japão tem um tratamento específico para poder ser consumido sem ser cozinhado. Cozido. Vocês entenderam? Sem passar por nenhum processo de cocção. E não tem que fazer isso com ovos do Brasil, porque os ovos do Brasil não passam por esse processo, então você pode sim pegar uma doença caso comer um ovo cru, mas lá é uma coisa muito comum, é uma coisa muito cultural. Tanto que tem um pratinho que é muito fácil de você fazer, receitinha rápida agora. Pega um bowl com arroz, o arroz tem que estar bem quente. Aí você joga shoyu e quebra um ovo cru em cima e mistura bem. Você não vai estar comendo o ovo cru, pois ele vai cozinhar no próprio arroz. No máximo vai ficar um ovo mal passado. Por isso que o arroz tem que estar bem quente. Isso é uma coisa muito comum lá, um prato rápido que eles gostam e se eles estão na correria eles fazem isso e comem. É uma coisa que pouquíssimos brasileiros iriam fazer, até mesmo por receio de estar comendo aquele ovo cru, e mostra aí mais uma vez a diferença cultural entre as culinárias. E obviamente que se eles têm todo esse trabalho para pensar na composição do prato, para ver se vai ter um cheiro bom, uma aparência agradável, selecionar os ingredientes corretos, fazer para ter um sabor gostoso, conseguir explorar o seu paladar ao máximo, eles têm muito respeito pela comida, e isso é uma coisa que nós conseguimos ver claramente com duas pequenas expressões. A primeira expressão é itadakimasu. O itadakimasu é dito no início da refeição. Normalmente você junta suas mãos um pouco e faz uma pequena referência. E o itadakimasu significa exatamente um agradecimento por estar recebendo aquele alimento. Mas quando eu digo estar recebendo aquele alimento, não é necessariamente receber do garçom ou do chefe do restaurante, mas sim uma forma de você agradecer ao mundo por estar te propiciando aquela refeição. Então, quando você fala itadakimasu, você não está agradecendo apenas o chefe que fez aquela comida para você, mas você está agradecendo ao mundo por te dar as plantas, você está agradecendo pelas vidas de animais que foram tiradas, você está agradecendo ao agricultor, ao açougueiro, ao cara que transporta os ingredientes até o restaurante. Você está agradecendo exatamente tudo que esteja envolvido para possibilitar que você tenha aquela refeição. É uma forma de mostrar respeito e... não orgulho, uma forma de gratidão pela comida que você está podendo comer. E também depois da refeição nós temos a frase Gochisousama deshita, que também é uma forma de agradecimento, porém é dito após as refeições. Tem basicamente o mesmo sentido do itadakimasu, porém é dito no final de cada refeição. Então sempre que você ver um japonês falando itadakimasu ou Gochisousama deshita, tenha em mente isso, você está agradecendo por tudo que esteve envolvido para ter aquela refeição. E apesar de serem duas coisas bem pequenas, que muitas vezes podem passar batido por nós e pelos japoneses que estão tão acostumados a fazer, mostram um pouco do respeito que eles têm por o alimento, por toda essa coisa, muito também por causa da religião, do shintoísmo, do budismo, então é uma coisa muito bonita e muito interessante de citar aqui no vídeo. Outra diferença que nós podemos observar entre a culinária japonesa e a culinária brasileira é na hora de servir um prato. Aqui no Brasil nós estamos acostumados a pegar um prato apenas, um garfo, uma faca, botar arroz, feijão, carne, batata, ovo, salada, seja lá o que você for comer, tudo junto. E no Japão, apesar de existirem pratos que também são todos juntos, tais como lamen, kare ou gyudon, normalmente eles são separados em refratários. Como assim? Você vai ter um bolzinho com o seu arroz, que é o chahan, se eu não me engano. Você vai ter um bolzinho com uma sopa de miso, você pode ter uma bandeja com a proteína, seja um tonkatsu, um peixe, enfim. E vários outros pequenos refratáriozinhos com verduras e legumes diversos. Então isso é uma coisa interessante, se você pesquisar no Google refeição japonesa, você vai ver diversas fotos, no qual é uma mesa disposta com várias e várias coisinhas. Não necessariamente é uma grande coisa, mas é uma curiosidade a se citar. E outra coisa também que muda na hora de servir ou de comer, né, a refeição, é que lá eles não fazem uso do talher, do garfo, faca. Eles fazem uso do hashi. E sim, a pronúncia correta é hashi, não é hashi. Na verdade, o mais correto mesmo é ohashi, mas só falar hashi que já está tranquilo. Muitos brasileiros que eu vejo não conseguem utilizar o hashi, pois você tem que fazer esse movimento de pinça aqui. Porém, sinceramente, eu acho muito mais prático. Sempre que é possível comer alguma coisa com o hashi, eu prefiro. Eu acho muito mais prático do que o garfo e faca. Isso é outra coisa, sim, os japoneses utilizam colher. A colher é muito utilizada principalmente em comidas com caldo ou alguma espécie de molho, como é o caso do kare. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas como é que eles fazem para comer uma carne com hashi?
simples, a carne normalmente já vem fatiada. Você pode observar isso tanto em gyudons quanto em tonkatsu, que é aquele bife de porco empanado, no qual ele já vem totalmente fatiado em tiras para facilitar o uso do hashi. Assim como os legumes também já vem todos picados, se tiver algum tipo de salada já vem tudo picado. Tudo é feito para que você consiga comer com o hashi sem maiores problemas. Mas então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, se não for inscrito, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para o seu amigo, caso você conheça alguém que goste desse tipo de conteúdo. Lembrando, siga minhas redes sociais, elas estão aqui na descrição, tem na intro do vídeo, tem na descrição do canal, então vai lá que você consegue ficar mais atualizado. Esse vídeo foi pedido por um inscrito, então, novamente, se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no comentário que eu vou gravar e postar. Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, aguardem pela parte 2, então a gente se vê lá. Falou e até a próxima.